Em agosto de 2018, uma amiga me disse que o Senhor tinha voltado e expressava verdades para fazer o julgamento, começando pela casa de Deus. Li as palavras de Deus Todo-Poderoso e vi que aquelas palavras são a verdade e a voz de Deus. Eu sabia que Deus Todo-Poderoso era o Senhor que retornou. Aceitei a obra dele e me reunia online com os irmãos. Ai, Que graças maravilhoso. a Deus. Eu vivia a alegria de receber o Senhor quando uma batalha espiritual aconteceu na minha casa. Em outubro de 2018, o meu marido me mandou uma mensagem. Por que você não tem ido mais à igreja? E que livro é esse que vive lendo? Do que falam nessas reuniões online? Eu acabara de aceitar a obra de Deus dos últimos dias e achei que não conseguiria explicar. Mas imaginei que, como meu marido sempre fora crente e colaborador da igreja, deveria dividir com ele a notícia do retorno do Senhor. Eu falei para ele: estamos nos últimos dias e as profecias do retorno do Senhor se cumpriram. Ele voltou encarnado e é Deus Todo-Poderoso. Ele está fazendo a obra de julgamento por meio de palavras. Aquele livro é de palavras de Deus Todo-Poderoso e revela muitos mistérios da Bíblia. Me atualizei com a nova obra de Deus e me reúno na Igreja de Deus Todo-Poderoso. Então, não vou aos cultos da antiga igreja. Deveria ler as palavras de Deus Todo-Poderoso e ver. Eu também mandei um link para ele do site da igreja. Ele abriu? Abriu? Para minha surpresa, logo depois, ele me mandou um monte de mentiras do PC chinês para difamar a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Até o caso falso de Chao Yan que o Partido Comunista plantou sobre a igreja. Como o meu marido é filipino, pensei que não soubesse das fake news chinesas e tivesse sido facilmente enganado. É claro. Eu respondi. O caso de Chao Yan foi julgado num tribunal do PC chinês. E esses tribunais são ferramentas para o governo manter sua ditadura. Os processos e julgamentos dele não têm credibilidade. O PC chinês fabricou muitos casos falsos e injustos ao longo dos anos, como o protesto na Praça da Paz Celestial que chocou o mundo e o cerco nos protestos no Tibete. Primeiro, inventam mentiras, distorcem fatos e criam acusações falsas, e depois usam repressão violenta. É isso que É fazem. mesmo. Essa sempre foi a tática para espalhar a discórdia. Além disso, é um partido ateu que persegue crenças religiosas desde que assumiu o poder. Como confiar quando eles condenam uma igreja? Na verdade, estudiosos ocidentais investigaram e revelaram as mentiras deles. Depois disso, mandei a ele um vídeo de um estudioso religioso, o professor Máximo Introvigini, que estava discursando numa conferência. Eu falei, vai entender depois de ver esse vídeo. Um réu de Chao Yan disse na corte: nunca tive contato com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Eles mesmos disseram que não eram da igreja. A igreja também não os reconhece. É verdade. Eles não têm ligação com a Igreja de Deus Todo-Poderoso. Mas foi a corte que insistiu que eles tinham essa ligação. Eles distorceram os fatos e criaram um caso para desacreditar a igreja. Isso mostra que o caso foi inventado pelo PC chinês como desculpa para perseguir cristãos. É uma tática comum deles para derrubar a religião. Isso. Mas meu marido estava convencido das mentiras e não me deu ouvidos. Depois disso, começou a tentar atrapalhar minha fé. Instalou 6 câmeras na casa para observar os meus movimentos. Chegou a esse Pode ponto. ser? Uma noite, ele me viu numa reunião pela câmera e entrou na sala gritando, perguntando por que eu ainda participava das reuniões. Eu disse, estamos nos Estados Unidos, é um país de liberdade de crenças. É protegido por lei. Praticar a minha fé é correto. Por que você me impediria? O Evangelho de Deus Todo-Poderoso está em muitos países ocidentais. Há pessoas como o Sr. e a Sra. Schmidt, do Arizona, Tina e Charlie, que foram entrevistados sobre suas experiências ao aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso. Há testemunhos do Canadá, Cuba, Japão.
França, Rússia, Tailândia e muitos outros países. Pessoas do mundo todo que anseiam pela volta do Senhor vieram a Deus Todo-Poderoso e aceitaram sua obra. Por que não ver o que a obra dele realiza se é a voz de Deus, em vez de acreditar nas mentiras do governo ateu do PC chinês? Exato. Ele não me ouvia, mas tentou pegar meu celular. Enquanto eu tentava impedi-lo, machuquei o braço dele. Fiquei horrorizada quando ele usou isso como desculpa para me denunciar à polícia. Ai, ele foi longe demais. Como ele pôde fazer isso? Depois ele disse friamente: "Você não tem o seu Deus? Então peça ajuda a ele. A polícia já vai chegar. Vamos ver quem salva você hoje." Eu fiquei furiosa e com medo. Eu tive medo de ser levada pela polícia como vários irmãos e irmãs na China. Então, me lembrei destas palavras de Deus. O coração e o espírito do homem são guardados na mão de Deus. Tudo de sua vida é observado pelos olhos de Deus. Não importa se você acredita nisso ou não. Todas as coisas, vivas ou mortas, vão se transformar, mudar, se renovar e desaparecer de acordo com os pensamentos de Deus. Tal é a maneira pela qual Deus preside sobre todas as coisas. Amém. Amém. Graças a Deus. Tudo está nas mãos de Deus e Ele sempre dá a última palavra. Se a polícia me levasse naquele dia, Deus estaria no comando. Se Deus permitisse isso, seria a vontade dele e eu aceitaria. Eu não senti pânico depois da oração. Graças a Deus. A polícia chegou 5 minutos depois. Quando entenderam a situação, foram compreensivos comigo. Um dos policiais, um senhor branco, disse que passou um tempo na China e sabia da perseguição do governo contra crenças religiosas. Depois da conversa, o policial advertiu ao meu marido: "Temos liberdade religiosa nos Estados Unidos. Você não tem o direito de interferir na fé da sua esposa." A isso ele respondeu: "Ela pode ter fé, mas não pode assistir a reuniões online em casa." Então o policial o advertiu de novo: "Ela é sua esposa e faz parte desta casa. Ela tem o direito de participar de reuniões em casa. É protegido por lei. Não pode impedi-la de participar das reuniões em casa. Fazer isso é contra a lei." Graças a Deus. Deus abriu uma senda para ela. Depois que a polícia saiu, eu pensei no que aconteceu, mas não consegui acreditar. Nós passamos por tantas coisas ao longo dos anos, mas ele usou a minha fé como desculpa para chamar a polícia contra mim. Onde foi parar o marido que eu conheci? Ele não tinha humanidade. Eu também sabia que, devido ao que eu passei, Deus estava do meu lado, me protegendo. Senti-me grata a Deus. E a minha vontade de segui-lo se fortaleceu. Amém. Graças Amém. a Deus. Como decidi manter minha fé, meu marido pegou todos os cartões das nossas contas conjuntas, as chaves do carro, as chaves da loja e o dinheiro que eu tinha. Durante o nosso casamento, fui eu quem cuidou das finanças e dos nossos negócios. Mas ele estava tirando tudo de mim. Ele também cancelou a internet para eu não participar das reuniões online e trancou a porta do quarto principal para eu não entrar. Ele foi ficando cada vez mais frio comigo. Eu perguntava onde ele estava indo e ele era curto e grosso. "Não se meta na minha vida. Você não tem esse direito. Se acredita em Deus Todo-Poderoso, pode sair de casa, você que sabe. Você não trabalha mais na loja. Se eu souber que você se aproximou, chamo a polícia." Que maldade. Ele também encheu a cabeça dos nossos amigos com as mentiras da internet. E alguns deles iam lá em casa pedir que eu abandonasse a minha fé. Nossa vida, antes tão pacífica, estava despedaçada. Na época, eu lembrei que, para ficarmos juntos, eu abandonei a minha carreira para abrir um negócio com o meu marido, o que permitiu que tivéssemos uma loja na cidade. Mas tendo que escolher entre minha fé e minha família, eu realmente não sabia mais o que fazer. Eu me senti muito fraca. Eu não entendia. Os crentes não anseiam pela volta do Senhor? Eu tinha recebido o Senhor e enveredado na senda correta da fé. Então, por que ninguém entendia?
Pensando nisso tudo, não contive as lágrimas. Então pensei em algumas palavras de Deus. Vou ler para vocês. Está bem. O que vocês herdaram supera o que herdaram todos os apóstolos e profetas, e é maior ainda que a herança de Moisés e Pedro. As bênçãos não podem ser obtidas em 1 ou 2 dias, e sim por meio de grande sacrifício. Vocês precisam possuir um amor refinado e uma grande fé, e as muitas verdades que Deus requer que vocês alcancem. Devem se voltar para a justiça sem ser intimidados, e seu amor a Deus deve ser imbatível. Vocês devem ter determinação. Amém. Graças a Deus. As palavras de Deus me deram força, e eu vi que Ele quer fé e amor genuíno das pessoas. E que nunca nos afastemos dele, não importam as dificuldades. Ter a sorte de ouvir a voz de Deus e receber a volta do Senhor nos últimos dias era o amor de Deus. Sofrer para seguir Cristo tem muito valor e significado, e é por uma causa justa. Amém. Amém. Pensei nos discípulos que seguiram o Senhor Jesus. Eles foram perseguidos pelos romanos e condenados pelos líderes religiosos, alguns martirizados em nome do Senhor. Eles sofreram muito, mas o Senhor se lembrou deles. Eu percebi que não deveria ficar chateada por ser impedida e perseguida. Eu deveria aprender com as gerações de santos e seguir a Deus até o fim. Amém. 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 Esse tipo de Graças a sofrimento tem Deus. valor. Tem mesmo. Eu li mais algumas palavras de Deus depois disso e quero compartilhar agora. Está bem. Em cada passo da obra que Deus faz no interior das pessoas, externamente ela parece ser interações entre pessoas, como se nascesse de arranjos humanos ou de interferência humana. Mas nos bastidores, tudo é uma aposta entre Satanás e Deus, e requer que as pessoas testemunhem por Deus. Quando Jó foi provado, Satanás fez uma aposta com Deus nos bastidores. O que aconteceu a Jó foram as ações e a interferência dos homens. Por trás de cada passo que Deus faz em vocês, está a aposta de Satanás com Deus. Por trás disso tudo, há uma batalha. Quando Deus e Satanás lutam no reino espiritual, como você deve satisfazer a Deus e testemunhar por ele? Você deve saber que tudo o que acontece com você é uma grande provação. E é o momento em que Deus precisa que você dê testemunho. Amém. 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 Depois de aceitar o caminho verdadeiro e seguir a nova obra de Deus, parecia que meu marido me atrapalhava muito e me oprimia demais. Mas por trás disso, uma batalha era travada no mundo espiritual. Satanás estava usando o meu marido para interferir, usando meus sentimentos e meus interesses pessoais para me intimidar a abandonar o caminho verdadeiro e ceder a Satanás. É verdade mesmo. Assim eu acabaria traindo a Deus. Era uma das armadilhas de Satanás. É. Ao mesmo tempo, Deus usava a situação para me mostrar o mal no meu marido se opondo a Deus. Quando ele dava sermões na igreja, ele pregava sobre tolerância e nos dizia para vigiar a volta do Senhor. Mas com a obra do retorno do Senhor, ele não investigou nada e ainda me tratou como inimiga. Não era a mim que ele odiava. Ele odiava e se opunha a Deus. Ele era um descrente. É. Pensando nas ações dele, não me senti mais magoada. Só me senti muito brava. Éramos marido e mulher, mas estávamos em sendas diferentes. Não podia mais ser controlada. Quanto mais opressão, mais eu queria seguir a Deus. Dar testemunho e envergonhar Satanás. Amém. Amém. Graças a Deus. Eu não queria só seguir a Deus. Eu queria compartilhar o evangelho dos últimos dias com crentes que amam a verdade. Amém. Esse pensamento me deu a força de que eu precisava para superar isso. Amém. Graças a Graças a Deus. Deus. Em pouco tempo, eu achei um emprego novo em um mercado perto de casa. Eu trabalhei e compartilhei o evangelho lá. Era um trabalho difícil, mas, com as palavras de Deus me guiando, eu me sentia em paz. Graças a Deus. Mas meu marido não parava. Para me impedir de acreditar, ele roubou a bicicleta que eu usava para ir trabalhar.
e me proibiu de trabalhar. Ele mandou clientes ao meu trabalho para me convencer a desistir da minha fé. E não foi só isso. Ele espalhou mentiras na igreja sobre mim, dizendo que eu abandonara a família pela minha fé. Quando a minha chefe descobriu, começou a me tratar diferente e me demitiu. A minha sogra, que estava nas Filipinas, faleceu de repente. Meu marido teve que ir até lá. Ele não teve escolha a não ser deixar meu telefone e as chaves da loja comigo. Quando ele voltou aos Estados Unidos, a atitude dele comigo tinha melhorado. Ele não se opunha tanto que eu participasse das reuniões online. Eu pensei que talvez ele tivesse mudado. Mas um dia, ele descobriu que eu tinha compartilhado o evangelho da obra de Deus com uma irmã da igreja dele. Sem eu saber, ele entrou em contato com ela pelo pastor. Ele contou várias mentiras. Ela acreditou e não quis mais ter contato comigo. Então ele me avisou. Ninguém pode impedi-la de crer em Deus Todo-Poderoso, mas não vou permitir que leve pessoas da minha igreja. Você não é mais bem-vinda lá. E não pode levar seu celular para nossa loja. Se ler as mensagens deles ou atender as ligações deles de novo, está expulsa daqui. O comportamento dele foi chocante e enfurecedor. Naqueles meses todos, eu tinha sido paciente e tentado comovê-lo com a minha forma de viver. Isso devia ter tido algum impacto nele. Ter mudado a atitude dele para comigo e a obra de Deus. Eu nunca pensei que meu marido pudesse ser tão teimoso e malicioso. Ele se mostrava falso para o mundo. Não partilhava da minha fé e me impedia de partilhá-la com os outros. Sem nenhuma vergonha de dizer que os irmãos e irmãs pertenciam a ele. Isso não é tentar roubar as ovelhas de Deus descaradamente? É. As ovelhas de Deus ouvem a voz de Deus e retornam à casa dele. Isso é certo. E a fé é algo livre. Mas ele trabalhava com o pastor, fazendo de tudo para atrapalhar os irmãos. Ele espalhou mentiras para enganar as pessoas, para que não ouvissem o evangelho dos últimos dias. Ele sufocava e privava a igreja, arruinava a chance de salvação das pessoas. Com certeza. Que É maldade. mesmo. Isso me fez pensar no Senhor Jesus repreendendo os fariseus. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque fechais aos homens o reino dos céus. Pois nem vós entrais, nem aos que entrariam permitis entrar. Amém. Vou ler algumas palavras de Deus Todo-Poderoso. Está bem. Aqueles que leem a Bíblia em igrejas majestosas a recitam todos os dias. Mas ninguém compreende o propósito da obra de Deus. Nenhum é capaz de conhecer Deus. Além disso, nenhum está de acordo com o coração de Deus. Todos eles são homens inúteis e vis, cada um se achando na posição de ensinar Deus. Embora ostentem o nome de Deus, eles intencionalmente se opõem a ele. Embora se rotulem como crentes em Deus, eles são aqueles que comem a carne e bebem o sangue do homem. Todos esses homens são diabos que devoram a alma do homem. Demônios chefes que atrapalham propositalmente aqueles que tentam entrar na senda certa. E pedras de tropeço que obstruem a senda daqueles que buscam a Deus. Apesar de serem carne robusta, como seus seguidores podem saber que são anticristos que conduzem o homem em oposição a Deus? Como podem saber que são diabos vivos que procuram especialmente almas para devorar? Amém. Amém. É verdade. Se eu não tivesse testemunhado as palavras e as ações dele, eu nunca teria imaginado que alguém que organizava eventos de caridade, que parecia tão devoto e admirado, não só se recusaria a aceitar a obra da vinda do Senhor, como espalharia mentiras pela igreja, impedindo que os outros se voltassem para Deus. Em que ele era diferente dos fariseus que crucificaram o Senhor Jesus há 2000 anos? Basicamente, é a mesma É coisa. verdade. Eles são anticristos, diabos que devoram a alma das pessoas. É mesmo. Eu vi a verdade da essência do meu marido, que ele era um demônio incorrigível. É. Crentes e descrentes não são compatíveis. Eu não podia mais ser contida por ele. Então pensei bem e resolvi dedicar mais tempo à fé e à busca pela verdade. E resolvi seguir Deus Todo-Poderoso, não importando como meu marido me tratasse. Amém. Isso. Graças a Deus.
Um dia, ele arranjou um advogado para iniciar o divórcio e exigiu que eu me mudasse em um mês. Eu me senti muito impotente. Onde eu ia morar? Eu viraria uma mendiga? Ele cancelou a internet de casa de novo como forma de cortar meu contato com os irmãos e irmãs. Minha única escolha era sair o tempo todo para usar redes públicas e participar das reuniões. Minha vida estava em crise e sem renda. Necessidades básicas como comida e abrigo se tornariam um problema. Eu nunca tinha passado por tanta dificuldade. Eu não sabia como superar tudo aquilo. Eu me senti muito perdida e magoada. Quando uma irmã soube, ela me mandou uma passagem das palavras de Deus. Eu gostaria de ler agora. Ótimo. Enquanto passam por provações, é normal que as pessoas estejam fracas ou tenham negatividade dentro delas. Que lhes falte clareza quanto à vontade de Deus ou quanto à senda para a prática. Mas, em todo caso, você deve ter fé na obra de Deus e não negar Deus, assim como Jó. Na sua experiência, não importa que tipo de refinamento você passe por meio das palavras de Deus e que Ele exige da humanidade, em resumo, é sua fé e seu amor por Ele. Ao que Ele aperfeiçoa, ao operar assim, é a fé, o amor e as aspirações das pessoas. Ah, graças a Deus. Amém. Graças a Deus. Depois de ler isso, eu percebi que o meu marido me ameaçar com o divórcio era algo permitido por Deus. Quando Jó passou pelas provações, os ladrões levaram tudo o que ele tinha e seus filhos perderam a vida. Ele ficou coberto de chagas e sentou num monte de cinzas. A esposa o rejeitou e mandou que ele abandonasse sua fé e morresse. Os amigos dele o julgaram e zombaram dele. Diante de provações e de todo o sofrimento, Jó ainda louvava a Deus. Jeová deu e Jeová tirou. Bendito seja o nome de Jeová. Isso é fé de verdade. Amém. Eu tinha feito um voto solene diante de Deus. Não importava o que acontecesse, eu continuaria o seguindo. Mas diante das ameaças do meu marido ao meu sustento, eu me senti presa à negatividade e à dor. Eu vi que não tinha uma fé verdadeira em Deus. Meu marido me ameaçava com o divórcio para que eu traísse e renunciasse a Deus. Eu não podia cair numa armadilha de Satanás. Não importavam as provações que eu enfrentasse. Eu sabia que tinha de seguir a Deus, dar testemunho e envergonhar Satanás. Amém. Graças a Deus. Dias depois, eu consegui um trabalho. Então pude pagar a internet para participar das reuniões e realizar o meu dever. Que maravilha. Eu me senti inabalável. Assinei os papéis do divórcio com calma e me vi livre das restrições do meu marido. Eu podia praticar minha fé. Que ótimo. Eu continuei cumprindo o meu dever e espalhando o evangelho. E mesmo assim, com menos dinheiro que antes, eu podia cumprir meu dever sem me preocupar. Tive uma sensação de alegria e paz. E sentir que seguir a Deus e escolher a senda correta era a maneira mais significativa de viver. Amém. Graças a Deus. Agradeço a Deus por permitir que eu testemunhasse por meio dessa batalha espiritual em casa. Graças a Deus. Agora você pode acreditar em Deus livremente.